Bom, agora que a gente tem definidas as coordenadas de um vetor numa base E, a partir de agora a gente, a menos dimensão contrária, a gente vai fixar uma base E, certo? Então, seja E uma base, a gente fixa essa base. Então, a gente vai trabalhar sempre só nela, certo? Fixada essa base, a gente vai trabalhar com as coordenadas dos vetores nessa base, certo? A partir desse momento que a gente conhece o conceito de coordenadas, a gente vai trabalhar com operações, né? Tudo que a gente viu até agora, soma de vetor, produto por número real, conceito de dependência linear, tudo isso vai ser interpretado através do conceito de coordenadas, ou seja, dois vetores, o e v, a soma deles é o vetor resultante, que a gente já trabalhou, né? Você desloca de maneira que a origem bate com a extremidade e trabalha com o vetor soma. Agora aqui a gente vai interpretar como se comporta o vetor soma para efeitos de coordenadas, ou seja, se eu conheço as coordenadas do vetor u e do vetor v, quais vão ser as coordenadas do vetor u mais v? Ou seja, como se comporta a soma de vetores nas suas coordenadas. E aí no item B aqui, se eu conheço as coordenadas do vetor u, como vai se comportar as coordenadas do vetor alfa vezes u, onde alfa é um número real, certo? Então, bora lá. Essa é a proposição 2 e trabalha com a soma de vetores e multiplicação de número real por um vetor nas suas coordenadas. Então, bora lá. Se A1, A2 e A3 são as coordenadas do vetor u na base E e B1, B2 e B3 são as coordenadas do vetor v na base E, na mesma base, isso é importante, então quais vão ser as coordenadas do vetor u mais v, certo? Eu não coloquei aqui para a gente deduzir. Na verdade, as coordenadas do vetor u mais v é bastante intuitiva. Tem 3 coordenadas. Qual vai ser a primeira, a segunda e a terceira coordenada desse vetor u mais v? O que ocorre aqui é que a gente soma a coordenada. Por exemplo, a primeira coordenada de u mais v vai ser a soma da primeira de u com a primeira de v. Então, vai ser A1 mais B1, certo? A segunda coordenada de u mais v vai ser a soma da segunda de u com a segunda de v. Então, vai ser A2 mais B2. É bastante intuitivo, né? E natural. E a terceira coordenada de u mais v vai ser A3 mais B3, certo? Essas são as coordenadas do vetor u mais v na mesma base E. Importante é que isso ocorra, a gente trabalhe com a mesma base, senão você não consegue fazer essa soma, certo? Ela não vai estar bem definida. Bom, e agora quais vão ser as coordenadas de um número real vezes o vetor? Bom, a primeira coordenada, esse número real ele vai se distribuir em cada coordenada de u. Então a primeira vai ser alfa vezes A1, a segunda vai ser alfa vezes A2 e a terceira vai ser alfa vezes A3, certo? Essas vão ser as coordenadas do vetor alfa u. Isso aqui é uma proposição e não é uma definição, a gente não está definindo assim. E a proposição é bastante simples, porque olha só, eu já preparei aqui, u mais v, né, nas suas coordenadas seria aqui u e v. Ao invés de eu escrever dessa forma, eu estou fazendo essa representação. Essa representação é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Então, a hora que eu somo aqui algebricamente, eu posso colocar o E1 em evidência, E2 em evidência, E3 em evidência. Então, vai ficar A1 mais B1, E1. Olha só, aqui vai ficar A2 mais B2, E2. E aqui vai ficar A3 mais B3, E3, certo? Só isolei, né? Coloquei em evidência E1, E2, E3. Logo, olha só o que a gente tem. Essa aqui é a primeira coordenada, a segunda coordenada, a terceira coordenada, por definição, certo? Ou seja, A1 mais B1, A2, eu posso representar isso dessa forma, né? A2 mais B2, A3 mais B3, certo? Ou seja, essas são as coordenadas do vetor u mais v na base E. E aqui é a mesma coisa, né? Nesse caso aqui. Então, isso aqui seria a demonstração dessa proposição. Então, isso aqui é uma proposição, decorre de como a gente a definiu, certo? Então, a partir de agora, a gente tem nas suas coordenadas bem definida a soma de vetor e multiplicação por número real, certo? Na soma coordenadas a coordenadas, multiplicação distribui em cada coordenada. Isso aqui vale para todo alfa número real, certo? Bom, se agora eu já tenho essas duas operações bem definidas, né? Essas duas propriedades aqui, A e B,
eu posso, a partir de agora, fazer exemplos como esse. Olha só, um exemplo bem simples para aplicar os itens A e B. Se U é o vetor de coordenadas menos 1, 2 e 0 na base E e V, 3, menos 3 e 4 na base E, expresse o vetor W, que é o vetor menos 3U mais 2 vezes V. Essa combinação linear aqui. Então, é uma aplicação direta dos itens A e B, certo? Bem simples. Então, olha só. Temos que, se eu conheço as coordenadas de U e V, eu vou conhecer as coordenadas de W. Então, temos que W vai ser qual vetor? W vai ser o vetor menos 3 vezes U, que é menos 1, 2 e 0, certo? Na base E, mais 2 vezes V. 2 vezes V, que vão ser 3, menos 3 e 4, certo? Pronto, essa é a combinação, esse é o vetor W. Agora eu aplico aqui as propriedades B e A. Primeiro eu aplico o B aqui, né? B, propriedade B, nos diz que eu multiplico em cada coordenada esse número real alfa. Então, esse menos 3 vai me multiplicar aqui, aqui e aqui. Então, aqui vai ficar menos com menos mais, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar menos 6 e aqui vai ficar 0. Certo? Multipliquei esse menos 3 em cada coordenada. A mesma coisa aqui para o outro fator. Aqui 2 vezes 3, 6. Aqui 2 vezes 3, negativo, menos 6. E aqui 2 vezes 4, 8, certo? Pronto, apliquei o item B aqui, né? Agora a gente aplica a soma. A soma é dada coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada vai ser 3 mais 6, que é 9. A segunda vai ser menos 6 com menos 6, que é menos 12. E a terceira é 0 mais 8, que é 8. Certo? Ou seja, se a gente conhece as coordenadas de U e V, a gente consegue obter as coordenadas de menos 3U mais 2V, que vão ser 9, menos 12 e 8. É bem simples, a partir de agora a gente pode fazer qualquer operação desse tipo. Ou seja, as operações com vetores são mais práticas, né, agora, e numéricas, certo? Bom, então agora a gente já trabalha com soma de vetor e multiplicação por número real via coordenadas. E aí agora nos próximos itens a gente vai trabalhar com dependência linear. Como fazer o estudo de dependência linear de vetores através de suas coordenadas. Como analisar se vetores são LD ou LI olhando para as coordenadas desses vetores. Vamos olhar aqui inicialmente, por exemplo, ó, dois vetores. Eles são LD, C e somente C, eles são paralelos, concorda? Isso a gente viu lá no Teorema 1, aula passada. E esses dois vetores são LI se eles são não paralelos. Então, olha só, observação, note que dois vetores U e V são LD, C e somente C, a gente viu na aula passada, esses vetores são paralelos. U é paralelo a V, certo? Interpretação geométrica, né, de dependência linear. Certo? Então, dois vetores U e V são LD, C e somente C são paralelos. Eles seriam LI se são não paralelos. Porém, a gente viu lá atrás que dois vetores são paralelos, C e somente C, algebricamente, C e somente C, um é múltiplo do outro. Ou seja, dois vetores U e V são paralelos, C e somente C, um é múltiplo do outro. Por exemplo, C e somente C, U é igual a um alfa vezes V, onde alfa é um número real, certo? Desse modo, essas três afirmações são equivalentes. Logo, um conjunto formado por dois vetores LD, C e somente C, um é múltiplo do outro, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa relação aqui de equivalência, dois vetores são LD, C e somente C, um é múltiplo do outro. E vou olhar para isso através das coordenadas, ou seja, se eu conheço as coordenadas de dois vetores U e V, como eu vou analisar se eles são LD ou LI? Se um for múltiplo do outro, certo? Aí, dois vetores vão ser LI se um não for múltiplo do outro. Múltiplo significa que vai ter uma mesma constante alfa multiplicando cada coordenada do outro vetor. Vamos fazer isso através de um exemplo, que é o exemplo 2. Nesse exemplo, a gente verifica através das coordenadas se dois vetores são LD ou LI, certo? Então, olha só. Exemplo 2, aqui. Verifique se o IV são LD ou LI. Então, aqui, no item A. Então, vamos botar aqui, ó. Temos que... Eu conheço as coordenadas... item A aqui. Eu conheço as coordenadas de U e conheço as coordenadas de V, certo?
Como eu analiso, como eu verifico se o IV aqui no item A são LD ou LI? Basta que se esses vetores são LD, é quando um é múltiplo do outro. Ou seja, quando eu multiplico uma constante vezes um dos vetores e eu obtenho outro. Essa constante vai multiplicar coordenada a coordenada. Então, existe uma constante de proporcionalidade coordenada a coordenada. E aí, nesse item A, existe uma constante que multiplicando um vetor dá outro? E aí a gente vai olhar aqui que não, né? Ou seja, existe algum número que eu multiplicar aqui, aqui e aqui vai dar esse vetor aqui? Não, não é possível, né? Não é possível. Se eu multiplicasse aqui, por exemplo, por menos 11, daria 11. Mas aí eu teria que multiplicar por menos 11, aqui já é dar menos 77, que é diferente de 10. Ou seja, não existe uma constante de proporcionalidade aqui, coordenada a coordenada. Então, isso significa que esses dois vetores aqui são LI, ou seja, só de olhar eu já consigo verificar. Então, no item A, o IV, os vetores U e V são LI, certo? Por quê? Pois eles não são múltiplos, pois não são múltiplos, certo? Esse aqui seria o item A. Agora vamos para o item B. Então, assim, isso aqui, o que significa isso geometricamente? Eu vi que eles não são múltiplos, logo são LI. Então, se eles não são múltiplos, né, se eles são LI, significa que esses vetores não são paralelos. Ou seja, esse vetor nessas coordenadas e esse vetor, o IV, eles não são paralelos. De olhar para as coordenadas, eu já consigo identificar isso. E agora vamos para o item B. Vamos analisar se U e V aqui são LD ou LI. Olha só. Existe um número real que multiplicando um dos vetores eu obtenho o outro? Se existir, eles são LD. Se não existir, eles são LI. Nesse caso, existe, né? Nesse caso, eles vão ser LD. Qual vai ser? Tanto faz um número multiplicando aqui ou aqui. Se existe aqui, vai existir aqui. Mas olha só, se eu multiplicar o vetor V, o vetor V por 3... esse 3 se distribui. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 27, e aqui, corta, vai dar 4. Ou seja, 3 vezes o vetor V vai dar exatamente o vetor U. Note que essa constante de proporcionalidade tem que ocorrer nas 3 coordenadas, certo? Se furar em uma, já vão ser ali, mas aqui ocorre em todas. Então, olha só, nesse caso aqui, U e V são LD, pois um é múltiplo do outro. Como que... pois, olha só, 3 vezes V vai dar U. Então, eu vou escrever assim, ó. U é o vetor 3, 27 e 4, certo? Por definição. E aí, eu vou tirar esse 3 em evidência. Esse 3 sai em evidência, aqui sobra 1, aqui sobra 9, né? 3 vezes 9, 27, e aqui sobra 4 terços, que a hora que eu multiplicar aqui 3 aqui, corta, vai ficar 4, certo? Ou seja, tirei o 3 em evidência aqui, e esse vetor 1, 9 e 4 terços é exatamente o vetor V, ou seja, 3 vezes V. O que a gente provou aqui, que U é igual a 3 vezes V, ou seja, esses vetores são múltiplos, logo eles são LD. Então, assim, só de olhar a gente já consegue verificar se um conjunto formado por dois vetores nas suas coordenadas LD ou LI. Se forem múltiplos, LD. Se não forem múltiplos, LI. Nesse caso, como eles são LD, ou seja, são múltiplos, significa que esses dois vetores aqui, por serem múltiplos, ou seja, por serem LDs, são dois vetores paralelos. Então, geometricamente, quando você olhar para as coordenadas de dois vetores e quiser verificar se eles são paralelos, basta ver se existe uma constante de proporcionalidade de um para o outro, nas 3 coordenadas. Como aqui, 3 vezes esse vetor dá esse vetor, significa que esses vetores são paralelos, ou seja, são LD. Esse é o critério para verificar se dois vetores são LD ou LI. Aí agora no próximo vídeo a gente vai trabalhar com um critério para determinar nas suas coordenadas se 3 vetores são LD ou LI, ou seja, a gente analisou para 2 vetores, né, se são LD ou LI. Agora na proposição 3 a gente vai ver para 3 vetores. Como estabelecer um critério para determinar se 3 vetores são LD ou LI nas suas coordenadas, beleza?